Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da série de psicologia. Neste vídeo nós iremos estudar sobre o mecanismo de defesa chamado na psicanálise de conversão. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. A conversão ela foi bastante estudada por Freud, né? Porque na época dele era algo bastante comum, que era quando pessoas manifestavam certos sintomas físicos e não se conseguia encontrar uma causa orgânica para esses sintomas. Principalmente quando as pessoas tinham paralisia, então às vezes a pessoa, por exemplo, ela não conseguia mexer o braço. E aí ia no médico, fazia exame, não tinha nenhum problema muscular, não tinha nenhum problema no osso, não tinha nenhum problema orgânico. E aí que se descartava, então, as hipóteses orgânicas e ficava com uma então, hipótese de que aquilo tinha alguma origem psicológica. Outro exemplo, né, além das paralisias, a gente tinha a hipersensibilidade. Algumas pessoas tinham uma hipersensibilidade em relação a certas regiões do corpo. E nós tínhamos também, né, os casos de falta de sensibilidade. Então, tinham pessoas que não tinham sensações em certas regiões do corpo. É importante dizer que nem todo tipo de sintoma físico de origem psicológica, ele é conversão. Então a gente vai ter que distinguir, né? Existem várias maneiras de a conversão aparecer, existem várias maneiras de sintomas no corpo aparecer, mas é importante que a gente não confunda e ache que todo sintoma físico de origem psicológica é conversão. Eu vou ler aqui, né, a definição de conversão. A conversão é o processo em que o conflito inconsciente se transforma em sintomas físicos, motores ou sensoriais, sem carga orgânica aparente. Aqui é qualificado, né, porque a conversão sempre vai envolver uma simbolização de um conflito inconsciente. Então, nem todo tipo de manifestação de sintoma físico de origem psicológica é conversão. Para ser conversão, tem que ter a simbolização de um conflito inconsciente. Então é importante a gente ter isso em mente. Nós temos aqui, né, na nossa definição, a ideia de que esses sintomas físicos podem ser motores ou sensoriais. Daí que a gente distingue dois tipos de conversão. Nós temos a chamada conversão motora e nós temos a chamada conversão sensorial. A conversão motora é quando alguma parte do corpo que você consegue mexer, ela fica prejudicada. E a conversão sensorial, ela acontece quando alguma parte do corpo fica hipersensível, né? Então você fica mais sensível em relação àquela parte do corpo, ou ao contrário, você fica anestésico em relação àquela parte do corpo. Então a gente for pensar, né, que tipos de conversão a gente tem: a paralisia, a anestesia, dores localizadas, hiperestesia. Às vezes pode aparecer como tiques ou tosses também. A pessoa está sempre com a garganta ruim. Então há várias possibilidades de a gente pensar a conversão. A conversão ela pode ser pensada tanto de uma perspectiva econômica quanto de uma perspectiva simbólica. A perspectiva econômica, né, ela envolve a metáfora, é importante dizer que isso é uma metáfora, da energia. Né? Na psicanálise, por vezes, a gente pensa o sistema psicológico como um sistema físico, no qual circula a energia. Claro que isso é uma metáfora, não quer dizer que isso é literal, mas o que acontece, né? O que a gente pensa? A gente tem uma carga de afeto. Vamos supor que esse copo aqui representa uma carga de afeto. Ligado a esse copo está, né, vou pegar um desodorante aqui só para simbolizar, está conectada uma carga afetiva. Peraí, melhor. Ligado a esse copo, que é a carga de afeto, está ligado a uma representação. Vamos então pegar aqui. O desodorante é a representação. O copo é a carga afetiva. Eles estão conectados. Existe uma representação ligada a uma carga afetiva. Por exemplo, né? Existe a representação do meu namorado. Vamos supor que o meu namorado terminou comigo. E existe uma carga afetiva ligada a esse namorado. Então, existe que é uma dor de perda, né? Quando você perde alguém que você ama. Só que isso ainda está em nível inconsciente, e isso é muito difícil de lidar. E o que vai acontecer? Vai acontecer o recalque. Eu já expliquei que o recalque, expliquei em outros vídeos, né? Cada vídeo é independente, então eu vou ter que explicar novamente. Para quem não acompanhou outro vídeo sobre recalque. O recalque é quando, a nível inconsciente, a representação ela é separada do seu afeto. Então, eu vou separar de um lado o afeto, de outro a representação. Depois que acontece essa separação, o que vai acontecer com o afeto? O afeto, que é de origem psicológica, ele pode se converter em algo físico.
Então, esse processo pelo qual uma energia psicológica se converte em algo físico, a gente chama de conversão. A energia psicológica era antes o fato de que eu estou muito triste porque eu terminei com... o meu namorado terminou comigo. E eu fiquei com o coração partido. E aí, né, isso se simboliza em mim numa dor no peito. Então eu começo a sentir uma dor no peito. Nossa, tá doendo o meu peito. Aí eu penso, será que eu tô dando infarto? Será que tá acontecendo alguma coisa? E aí eu vou ao médico... E o médico diz, não tem nada errado com o seu coração, não tem nada errado com a sua musculatura, não tem nada errado com você organicamente. Essa dor no peito tem uma outra origem. E aí nós descobrimos, às vezes a pessoa vai no psicanalista e ela vai descobrir que, na verdade, essa dor no peito simboliza o coração partido. Ela está de coração partido. Essa dor no peito, essa dor no coração. Por isso eu dei uma explicação que é tanto econômica quanto simbólica. Do ponto de vista econômico, nós usamos a metáfora da energia. A conversão é como se a energia psíquica se convertesse, ganhasse uma outra forma, que é uma energia física. E do ponto de vista simbólico, né, isso significa que na conversão, o sintoma físico simboliza um conflito inconsciente. O sintoma físico, portanto, simboliza um conflito inconsciente. Nós dizemos assim, então, né, que o corpo fala do que a mente não consegue elaborar. Então, dizemos na conversão que o corpo fala do que a mente não consegue elaborar. Agora que nós explicamos o que é conversão, eu vou diferenciar a conversão, né, de algumas coisas. Primeiro, a conversão ela precisa ser diferenciada de doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas ocorrem quando você tem uma questão emocional, como estresse, ansiedade, e isso causa alguma lesão real no corpo, ou desencadeia alguma doença corporal real. E aí a gente chama isso de somatização. Somatização é quando uma doença física é desencadeada ou agravada por um fator emocional e psicológico. Então, por exemplo, né, nós vamos ter alguns exemplos disso. Nós temos, né, exemplos de somatização ou doenças orgânicas. Nós podemos ter hipertensão, né, uma pessoa pode ter a pressão alterada, dado problemas emocionais. Nós podemos ter psoríase, né, que é aquela doença de pele. Tem pessoas que têm doença de pele, espintas na pele por causa do estresse. Nós temos úlcera, né? Tem gente que desenvolve gastrite por causa do estresse, ou uma úlcera no reto. Isso não é conversão. Né? Isso não é conversão. Por que não é conversão? Porque não é simbólico. Né? Porque, na verdade, o estresse, a carga de estresse, ela está causando, digamos assim, coisas no corpo. É uma doença psicossomática. Não é que os sintomas físicos do corpo eles estão simbolizando o conflito inconsciente. Não é isso. O que está acontecendo é que uma carga de estresse, uma carga de ansiedade está desencadeando doenças no corpo. E essas doenças elas são reais. Então, se uma pessoa tem úlcera, ela tem uma lesão real. Se uma pessoa tem hipertensão, você mede a pressão dela, tem uma alteração real. Se uma pessoa tem psoríase, ela tem uma doença de pele real. Então, na conversão, não. Na conversão não é real no sentido orgânico. Não é que não é real, é claro que é real do ponto de vista psicológico. A pessoa está realmente em sofrimento, a pessoa realmente não consegue mover uma parte do corpo, a pessoa realmente está sentindo uma dor em uma parte do corpo sem causa orgânica. Mas nas doenças psicossomáticas, não existe nem a simbolização. Então não é que a pessoa está simbolizando que a dor no coração, a dor no peito simboliza coração partido. Não, a pessoa está com estresse e o estresse mexeu no corpo dela de modo que desencadeou uma úlcera, uma gastrite, uma hipertensão. Então isso é muito importante ter em mente. Conversão é diferente de somatização. Somatização é quando uma doença física, ela é desencadeada, uma doença física com lesão orgânica real, ela é desencadeada ou agravada por questões emocionais, como estresse, ansiedade. Já a conversão é quando um conflito inconsciente, é simbolizado em um sintoma físico. E esse sintoma físico não envolve nenhuma doença orgânica real. Não tem uma úlcera, não tem problemas no músculo, não tem nada. Algumas pessoas acham que por causa disso, o que hoje nós chamamos de fibromialgia seria um exemplo de conversão.
Porque a fibromialgia ela envolve dores crônicas sem substrato orgânico. A fibromialgia não é uma doença psicossomática, porque de fato, né, a fibromialgia, diferente das doenças psicossomáticas, elas não envolvem uma lesão orgânica real. Então a pessoa que está com fibromialgia não é igual a pessoa que está com úlcera, né? A pessoa que está com gastrite ou com úlcera porque está com ansiedade, ela vai no médico, o médico vê lá, tem a úlcera, tem a gastrite, se ela está com hipertensão, ela mede a pressão, tá com a pressão alta. No caso da fibromialgia, o que a pessoa relata, né? A pessoa relata que está sentindo dores no corpo, principalmente nas articulações, e essa dor ela fica se movendo pelo corpo. Às vezes é no braço, às vezes às vezes é na perna, na coxa, e aí são dores muito ruins, principalmente nas articulações, e quando a pessoa vai no médico, o médico fala, não tem causa orgânica, não tem nada acontecendo do ponto de vista orgânico, você está com uma dor, a gente não sabe de onde vem. Então, alguns pensam que a fibromialgia seria um exemplo clássico, né? Um exemplo contemporâneo do que era classicamente entendido como conversão. Só que eu acho que não é. Né? Fibromialgia não é conversão, e eu vou explicar por quê, né? Como eu disse, nós temos duas condições para algo ser conversão. Então, não ter um elemento orgânico é uma das condições. É uma condição necessária, mas não suficiente. Para que algo seja considerado conversão, tem que ter um sintoma físico que não é orgânico. Só que esse não é o único critério. Qual que é o segundo critério? Tem que ser a simbolização de um conflito inconsciente. Então, para que haja, de fato, conversão, existem dois critérios que precisam estar juntos. Primeiro, precisa ser a simbolização de um conflito inconsciente, como a pessoa que está com dor no peito, que simboliza o coração partido. E tem que ser, segundo, algo que não tem causa orgânica ou que não tem identificação orgânica. Por isso que não é igual doenças psicossomáticas. A fibromialgia atende o primeiro critério. A fibromialgia, ela não tem uma causa orgânica. Só que a fibromialgia não é, provavelmente, a gente entende pouco da fibromialgia, mas a fibromialgia provavelmente não é simbolização de conflitos inconscientes. O mais provável, a gente não sabe, né? Mas uma hipótese, eu vou trazer uma hipótese aqui do que é a fibromialgia. Uma hipótese sobre a fibromialgia é que ela geralmente acontece em condições de alto estresse, alta carga de trabalho, falta de descanso ou situações traumáticas. Então ela é parecida com as doenças psicossomáticas, porque nas doenças psicossomáticas, se você tem muito estresse, muita ansiedade, isso pode desencadear ou agravar doenças físicas. Só que na fibromialgia não são doenças físicas. Então você tem uma alta carga de estresse, uma alta carga de cansaço, ou você tem alguma questão traumática, e isso vai aparecer como sintomas no corpo. Qual que é uma explicação possível para isso? Vou dar uma explicação um pouquinho neuronal ou neurológica. Eu não sei se vocês sabem, né, mas nós não sentimos o nosso cérebro. Né? Eu não consigo sentir o meu cérebro. Se eu conseguisse abrir a cabeça de alguém e dar uma martelada no cérebro da pessoa, ela não ia sentir nada, porque o cérebro ele não se sente a si mesmo. O cérebro ele não tem terminações nervosas que você, tocando assim no cérebro, você pudesse sentir. O cérebro ele representa todo o corpo, mas ele não representa a si mesmo. Mas quando uma pessoa está em alta carga, vamos supor uma pessoa que está trabalhando 16 horas por dia, ela não descansa, né? Ela pode, sei lá, trabalha 8 horas no trabalho dela, chega em casa, ela tem que passar mais 8 horas limpando a casa. Então é uma pessoa que ela não tem descanso. E aí o que vai acontecer? Esse cérebro dela está hiper cansado. Só que o cérebro, né, ele não vai sentir a si mesmo. Né? O cérebro ele não sente a si mesmo. Então o que o cérebro faz? Como o nosso cérebro não consegue localizar nenhum sentimento de dor nele mesmo, né, a gente não consegue sentir dor no cérebro, é como se o cérebro tentasse localizar essa dor no corpo. Ou seja, porque, eu não sei se vocês sabem, né, todo o nosso corpo está representado no nosso cérebro. Tem até aquela dor do membro fantasma, né? Vocês já viram? Quando você corta, você amputa um braço, a pessoa às vezes ainda continua sentindo dor no braço. Então é parecido com isso, né? Uma pessoa, quando ela está sem braço, o cérebro dela ainda tenta localizar a dor no braço, que não existe mais. Mas existe uma parte do cérebro que ainda representa esse braço. Por isso que a pessoa ainda sente dor no braço, mesmo não tendo o braço, porque existe uma região no cérebro que representa esse braço. No caso da fibromialgia, o que aconteceria é que a pessoa está hiperfadigada, hipercansada, ela está exausta de tanto trabalho, no exemplo que eu dei,
E o cérebro tenta localizar a dor dessa fadiga ou a dor desse cansaço em algum lugar. Como o cérebro não representa a si mesmo, ele só representa o nosso corpo, é como se ele ficasse tentando localizar essa dor no corpo. Então, por isso que a gente sente dor no braço, mas a dor não está no braço, a dor está na cabeça, no cérebro, entendeu? Então, na verdade, a fibromialgia seria uma tentativa do nosso cérebro de localizar a dor em uma região do corpo. Porque, na verdade, o nosso cérebro representa o nosso corpo inteiro. Então, toda dor que a gente sente não é no corpo, né? Toda dor que a gente sente é no cérebro. Existe uma região, né, no córtex parietal, onde você tem as regiões responsáveis por representar cada parte do corpo. Então, se uma região desse cérebro aqui é ativada, por exemplo, a região que representa a perna, eu vou sentir dor lá na perna, mas na verdade o estímulo está no cérebro. Então, é como se essa região parietal ela estivesse tentando localizar a dor da fadiga, a dor do estresse, a dor do cansaço. Então, não é simbólico. É parecido com as doenças psicossomáticas. É desencadeado por uma alta carga de estresse. Só que como a dor é no cérebro, entre aspas, e não está no corpo, então você pode fazer exames no corpo, exames na perna, que você não vai encontrar nada. Você não vai encontrar nenhum fator orgânico. Então a fibromialgia ela está no meio termo. Ela não é nem uma doença psicossomática e ela também não é um exemplo de conversão. A fibromialgia é um caso intermediário. Na conversão, vamos lá, nós temos 2 critérios, aí dá para perceber a diferença. 2 critérios. Para algo ser conversão, tem que ter simbolização de um conflito inconsciente e tem que ter ausência de elementos orgânicos. Por que as doenças psicossomáticas não são conversão? Porque elas não preenchem nenhum dos 2 critérios. Nas doenças psicossomáticas você tem um fator orgânico, você tem uma úlcera real, organicamente real. É claro que a dor psicológica também é real, estou falando de real no sentido orgânico. E você também não tem a simbolização do conflito inconsciente. Na verdade, que você tem uma alta carga de estresse. E o que acontece no caso da fibromialgia? A fibromialgia preenche o primeiro critério, que é o critério de não ter base orgânica. No entanto, a fibromialgia não preenche o critério da simbolização. E nesse ponto, a fibromialgia é mais semelhante às doenças psicossomáticas, que quando você tem uma alta carga de estresse. Então, vamos pensar o seguinte, né? Pessoas com doenças psicossomáticas, elas precisam tratar o estresse, tratar a ansiedade por meio da terapia. E também, em conjunto com isso, elas precisam de um tratamento médico. Então, elas precisam tratar a úlcera no médico do intestino, no médico do estômago. Elas têm que tratar essa úlcera delas organicamente também. Então, ela precisa combinar o tratamento psicológico para lidar com estresse e ansiedade, com tratamento psicológico para lidar com os fatores emocionais que desencadeiam ou agravam as doenças físicas. Já a pessoa com conversão, né, ela precisa só do tratamento psicológico. Às vezes pode ser que tenha necessidade de medicação, né, se for uma questão que está causando muito sofrimento, que precisa de um remédio para ansiedade, alguma coisa assim. Mas no caso da conversão, a pessoa precisa principalmente tratar, né, a questão psicológica que está sendo simbolizada. Então, a pessoa que está com o coração partido porque perdeu o namorado, ela vai precisar trabalhar esse luto da perda do namorado e tudo mais. Ela vai precisar elaborar essa perda e tudo mais. Já a pessoa com fibromialgia, ela precisa principalmente de descanso. A pessoa com fibromialgia, ela precisa descansar, porque provavelmente ela está sentindo essa dor, porque o cérebro dela está hiper fatigado. Então perceba que é importante saber diagnosticar, porque os tratamentos são diferentes. Uma coisa é somatização, outra coisa é conversão, outra coisa é fibromialgia. Somatização a gente trata com terapia e tratamento orgânico da úlcera ou da hipertensão. Se for conversão, tratamento psicológico principalmente. Se for fibromialgia, também tratamento psicológico. Pode envolver tratamento orgânico, não orgânico exatamente, mas pode envolver alguma medicação, dependendo de alguns casos, medicação para dor, às vezes acontece. Mas a fibromialgia, a pessoa precisa principalmente de descanso. Então, né, por isso que é importante saber diferenciar os quadros e não misturar os quadros. Conversão é uma coisa, fibromialgia é outra coisa, e somatização é outra coisa. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixe aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ative o sininho a fim de que você possa receber novas notificações,
Compartilhe o vídeo para quem possa se interessar e na descrição do vídeo tem minha chave Pix, caso você deseje fazer uma doação de qualquer valor em agradecimento por este vídeo. Até mais!